Olá pessoal, sou a professora Andressa aqui do Colégio Aliança e vou trabalhar com vocês a disciplina de Química, Química B. Então hoje nós vamos trabalhar a Química B, aula 9, que trata da organização dos elementos da tabela periódica. Então nós temos aqui a tabela periódica e a tabela periódica ela é organizada em ordem crescente de número atômico. Então vocês têm aqui o hidrogênio com número atômico 1, o hélio com o número atômico 2 e assim por diante. Vai seguindo essa sequência ali da ordem crescente do número atômico. A tabela periódica ela é organizada em grupos e períodos. Os grupos são as linhas verticais, então nós temos 18 grupos na tabela periódica, que também podem ser chamados de família, e nós temos 7 períodos, que se referem aos níveis de energia que cada elemento possui. Então, a gente sempre vai ter lá a simbologia do elemento, que é representado por uma letra ou por duas letras. Quando é representado por duas letras, a primeira letra é maiúscula e a segunda sempre minúscula. Aqui nós temos a representação do alumínio, que é Al, número atômico 13 e a massa 26,9. A massa do elemento e o número atômico são sempre identificados na tabela periódica. Essa organização aqui, essa ordem, às vezes ela pode mudar. Às vezes, em algumas tabelas, a gente pode ter o número atômico embaixo e a massa em cima. Mas nós sempre vamos ter, em uma tabela periódica, uma legenda. Então, a partir daí, a gente consegue identificar cada número. Então, como eu disse, nós temos a divisão em grupos e períodos, os períodos sendo as linhas horizontais, e os grupos ou famílias, as linhas verticais. Os blocos aqui que a gente pode identificar na tabela se referem à distribuição eletrônica do elemento. Quando a gente faz a distribuição dos elementos, eles conseguem ter como subnível mais energético, o S, o P, o D e o F. Então, quando o subnível mais energético for o S, nós temos os elementos aqui do grupo 1 e do grupo 2. No P, os elementos do grupo de 13 a 18, do bloco D, os elementos de transição, e aqui no bloco F, os elementos de transição interna. Só para lembrar aqui, os grupos e os períodos, a gente consegue identificar algumas características dos elementos. Todos os elementos que se encontram no mesmo grupo, eles possuem propriedades semelhantes. Já os elementos que estão no mesmo período, eles vão possuir o mesmo número de camadas. Então, quer dizer que todos os elementos que se encontram aqui no período 2, no segundo período, eles vão ocupar, os elétrons, na eletrosfera, eles vão ocupar 2 níveis apenas. Os que estão aqui no quinto período, eles vão ocupar 5 camadas, 5 níveis de energia. E aí, nós temos alguns grupos que recebem nomes específicos. Então, o grupo 1, a gente chama eles de metais alcalinos. O grupo 2, metais alcalinos terrosos. O grupo 13 é chamado de grupo do boro. 14, o grupo do hidrogênio. 15, o grupo do nitrogênio. 16, calcogênios. 17, halogênios. E 18, os gases nobres. Então, além disso, a gente pode classificar esses elementos como representativos ou elementos de transição. Os elementos representativos são os elementos localizados no bloco S e no bloco P, ou seja, grupos 1 e 2 e grupos de 13 a 18. Aí tem algumas características para os elementos. Os metais, eles são sólidos à temperatura ambiente, com exceção do mercúrio, que é líquido. Então, os elementos que são líquidos à temperatura ambiente, à pressão 1 atmosfera, é o bromo e o mercúrio. Os que são gases, os gases nobres, que são os elementos do grupo 18, flúor, cloro, oxigênio, nitrogênio e hidrogênio. E os demais elementos são todos sólidos a essa temperatura. Temos que pensar aqui um pouquinho no hidrogênio. O hidrogênio é um elemento que se encontra muitas vezes no primeiro grupo da tabela, como primeiro elemento. Por quê? Porque o número atômico dele é 1.
Porém, o hidrogênio é um elemento que ele não tem grupo, ele não tem família, né? Em algumas tabelas ele é trazido também no meio da tabela, tá? Porque ele não se enquadra, né? As características dele, as propriedades dele são únicas. Então, é um elemento único, se encontra sozinho. E aqui eu separei alguns exercícios para a gente dar uma olhadinha. Faça a associação correta entre as famílias da tabela periódica e realize a configuração eletrônica das respectivas camadas de valência. Então, aqui ele representa o N como número de camada e aqui, em cada subnível, o número de elétrons. Como eu disse lá anteriormente, cada grupo contém um número de elétrons específico. Então, os elementos do grupo 1, eles vão possuir um elétron na camada de valência. Os elementos do grupo 2, 2 elétrons. Do grupo 13, 3 elétrons na camada de valência e assim por diante. Os metais alcalinos são os elementos localizados no grupo 1. Então, eles vão possuir um elétron na camada de valência. Então, eu encontro aqui NS1, um elétron na última camada. Então, se refere aos metais alcalinos. Os metais alcalinos terrosos são os elementos do grupo 2. Então, eles vão possuir 2 elétrons na última camada. Quais são os elementos aqui, né, representado? Qual o setor que representa? O G. Então, nós temos aí os metais alcalinos terrosos. Os calcogênios são os elementos do grupo 16. Então, eles vão possuir 6 elétrons na última camada. Então, eu somo os elétrons do bloco S e do bloco P. Então, eu tenho aqui que os calcogênios se referem ao setor D. 2 mais 4 ali do P. Então, 6 elétrons. Os halogênios são os elementos localizados no grupo 17, então eles vão possuir 7 elétrons na última camada. Tem aqui o setor A, 2 mais 5, 7, representando aqui os halogênios. Família do carbono, está no grupo 14, então eles vão possuir 4 elétrons na última camada. 2 no S mais 2 no P, fechando ali a família do carbono. Família do nitrogênio, que se refere ao grupo 15 da tabela. Então, eles vão ter 5 elétrons na última camada. Então, a gente tem aqui o setor F representando esses elementos. E os gases nobres, que são os elementos estáveis, que possuem 8 elétrons na última camada. Então, a gente tem aqui o setor B representando os gases nobres, que são os elementos estáveis. E aqui tem um exercício para a gente identificar aqui. Com a química, pode-se aprender brincando. Uma das maneiras divertidas para lembrar alguns símbolos dos elementos constituintes da tabela periódica é formado frases como eu vou na feira, que representa os elementos európio, vanádio, oxigênio, urânio, o sódio, o ferro, o iodo e o rádio. Dos elementos citados anteriormente, assinale o que possui menor número de camadas eletrônicas. Se ele possui menor número de camadas eletrônicas, ele vai estar localizado no menor período. Então, eu vou identificar esses elementos aqui na tabela. Já circulei aqui para vocês todos os elementos que foram citados aqui na frase. E nós encontramos aqui que o oxigênio é o elemento que está no segundo período. Então, ele ocupa apenas 2 camadas. Então, o oxigênio seria o elemento que tem menor número de camadas eletrônicas. Então, pessoal, por essa aula era isso que eu queria passar para vocês. Estudem, fiquem em casa e até a próxima aula.